Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, o que é volatilidade, afinal de contas, e como a gente se beneficiar dela, Muitas pessoas não conhecem o que de fato é a volatilidade, se atrapalham no curto prazo e até mesmo no longo prazo por desconhecer, por ter medo da volatilidade, por não saber de fato o que é um mercado volátil. A gente vai falar sobre isso e como se beneficiar da volatilidade nos investimentos em renda variável para o curto prazo de fato funcionar. Bom, antes de ir para a pauta, lembrando, quem comentar o vídeo de hoje vai concorrer à camiseta do Team Levante aqui, que a gente fez especialmente para quem corre, vai na academia, e também quem comentar os 7 vídeos da série está concorrendo a esse colete especial da Levante que fizemos para a feira da XP, que foi agora há pouquinho tempo, Então basta comentar esse vídeo e os 7 vídeos da série para concorrer ao colete. Vamos para o tema então de hoje. Bom, quando a gente está falando de volatilidade, as pessoas muitas vezes mal interpretam como sendo algo sempre ruim, No curto prazo a volatilidade é boa, então eu quero quebrar alguns conceitos aqui, trouxe um conceito informal, A volatilidade é um padrão de comportamento de um determinado ativo, Vamos pensar, trazer para as nossas vidas, o perfil de uma pessoa, Se ela é tímida, se ela é extrovertida, se ela é sempre estressada, se ela é pessimista, Um perfil, vamos entender a volatilidade como sendo o perfil de um determinado ativo, ou mais do que isso, Quanto que aquela pessoa oscila entre ser estressada e de bem com a vida, Tímida e extrovertida, quanto que é essa variação de humor daquela determinada pessoa, de um amigo, um parente que a gente conhece, No mercado financeiro, a hora que a gente traz para um conceito mais formal, a volatilidade nada mais é do que a dispersão de um retorno de um determinado ativo frente a um valor esperado, Então a gente está falando de uma oscilação de preços de retorno em virtude de um valor esperado. Nada mais é do que isso, Então um ativo volátil, ele pode ser volatilidade para cima, pode ser volatilidade para baixo, Se os retornos, forem maiores e positivos, frente ao retorno esperado, essa volatilidade é positiva, beneficia quem está comprado. Se a volatilidade é menor do que aqueles retornos esperados, ela varia negativamente, isso obviamente é pior para quem está comprado, seriam operações vendidas se beneficiariam disso, não é o tema do vídeo. Vamos definir um pouquinho melhor os conceitos de volatilidade, E antes de ir para a prática, a gente vai entrar em uns conceitos um pouco mais técnicos, Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre rentabilidade, o que é isso, O que é variância e o que é desvio padrão. Eu garanto que vai ficar mais simples, parecem nomes difíceis, mas isso vai ajudar a gente a entender de fato o que é volatilidade, como se beneficiar da volatilidade no curto prazo e no final do vídeo, inclusive, eu vou mostrar uma probabilidade ali que você joga a favor da volatilidade, Isso aumenta as suas chances de acerto quando a gente tem determinadas condições de mercado, Então vamos entrar um pouquinho aqui, obviamente rentabilidade, acho que todo mundo sabe o conceito, mas vou escrever aqui junto com vocês, A gente vai ter a rentabilidade como sendo, o valor recebido menos o valor gasto sobre valor gasto, Acho que até aí ninguém tem dúvida. Então, quando a gente fala de volatilidade, um primeiro ponto para a gente entender rentabilidade, Um segundo conceito, quem gostava de estatística ou quem teve a oportunidade de estudar estatística lembra, que é a variância, que nada mais é do que a dispersão, de um determinado retorno ou de um determinado valor frente àquele que é esperado. Parece complicado, vai ficar um pouquinho mais complicado agora, mas já vai tudo fazer sentido. E o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Bom, então vamos escrever a fórmula aqui do desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, A variância o que é? O retorno, Podemos colocar aqui xi menos x, que é o retorno esperado, a gente eleva isso ao quadrado e divide por n, O n, a gente está fazendo uma média aqui, e o elevar ao quadrado, você lembra que eu falei, que a dispersão, a volatilidade, ela pode ser positiva ou negativa, Se a gente não elevasse ao quadrado aqui nessa fórmula, a gente estaria colocando, variações positivas sendo anuladas por variações negativas, e o que a gente está tentando entender aqui é a oscilação, seja ela positiva ou negativa. Isso é volatilidade. A hora que você eleva ao quadrado, você soma, tanto a rentabilidade negativa quanto a positiva, e aí você chega na medida, obviamente, de variação, tá bom? Então, por isso aqui a gente eleva ao quadrado, depois tira a raiz quadrada, Eu vou só aqui fazer um parênteses, Você não precisa calcular, não precisa saber a fórmula, Existem softwares que fazem isso, a internet dá isso de graça, Tem bons softwares que fazem cálculos extremamente precisos sobre isso, Então,
Eu trouxe aqui dois exemplos que a gente calculou da volatilidade do Ibovespa, da volatilidade do IDIV, né? E aí a gente faz a conta, né? Basta somar todos os valores, subtrair da média, elevar ao quadrado, dividir por N, né? Aí você chega na volatilidade, tá bom? Então nessas tabelinhas a gente consegue ver claramente aí qual que é a volatilidade do Ibovespa, né? E outro ponto interessante, né? A gente compara a volatilidade mensal ou diária, né, com a volatilidade histórica, por exemplo, né? A gente pode saber a volatilidade histórica do Ibovespa e comparar, né? Esse período de eleição está mais volátil ou menos volátil que a última eleição, né? E isso serve para quê, né? Para a gente entender quanto mais de risco a gente está correndo. E aqui eu não estou falando de um risco de perda de investimento, né? Ou um risco de default de um ativo, né? Ou um risco de governança da ação. Não, eu estou falando de um risco numa medida pura, né, matemática, sendo uma oscilação, né? A volatilidade é maior nessa eleição do que foi na última? Se sim, a gente está tendo uma oscilação de preços de retorno maior, isso embute um risco maior, né? Isso quer dizer o quê? Que se eu estou investindo e tem uma volatilidade maior, eu vou ver uma oscilação, né? Tanto maior ou tanto menor, né? Mas a oscilação vai ser maior, né? A rentabilidade ela não precisa ser necessariamente maior ou menor, mas a oscilação sim, né? Explicando melhor, a oscilação sim é maior quando a gente tem mais volatilidade, e aí é o conceito, né? Você comparar a volatilidade histórica com a volatilidade atual, né? Existem outros tipos, a volatilidade real implícita, não vale entrar tanto no detalhe, mas é você projetar, né, quanto vai ser a volatilidade daquele ativo para frente. Não é o caso desse vídeo. Aqui eu quero reforçar o conceito que você, para operar no curto prazo, tem que entender que a volatilidade pode te ajudar, né? Se você quer um maior retorno no menor tempo, né, que é o que todo mundo quer, você precisa entender a volatilidade e saber, né, que existem ativos que têm uma volatilidade histórica maior do que outros, né? Se a gente pegar de forma geral o setor elétrico, né, a volatilidade do setor elétrico certamente, né, a volatilidade histórica é menor do que a do setor bancário, por exemplo, né? E aí você pode fazer comparações, falar, eu quero adicionar mais risco aqui, eu vou ter um ativo que varia 10% em torno da sua média, né? Eu quero tirar um pouco de risco, eu vou colocar talvez um setor elétrico que não varia 10%, varia 5% em torno da média, né? Então é muito importante trabalhar com isso no curto prazo, tá? Então eu reforço aqui, né, é importante a gente entender a volatilidade. No começo do vídeo eu falei que tinha um truquezinho, né? Tem um conceito importante em estatística, né, que é a curva de distribuição normal, né? Ela tem esse formato de sino, né? E lembra que a gente calculou o desvio padrão, né? O desvio padrão é quanto aquele ativo, né, oscila em torno da sua média, né? Então nessa distribuição normal a gente traça a média e a gente sabe, ela tem uma característica importante, né? Antes, né, deixa eu falar o que é uma distribuição normal, né? Distribuição normal, temperatura, nossas alturas aqui, né? Se a gente fizesse uma pesquisa com vocês que estão vendo aqui o vídeo, a gente poderia chegar aqui numa altura média, por exemplo, de 1,80, né? E aí oscilando até 2 metros o mais alto, 1,60 o mais baixo, né? Então a gente está colocando aqui variações de altura que seguem essa curva de distribuição normal, né? A gente vai pegar, tem uma pessoa de 1,60, vai ter duas ali de 1,61 e assim por diante. A média, né, a gente vai estar ali em 1,80 de altura, isso é a média, e aí essa distribuição normal de preços, né, e as ações no mercado no curto prazo muitas vezes têm uma distribuição normal. No longo prazo elas não têm essa distribuição normal, né? Mas em alguns cortes no curto prazo a gente consegue observar essa curva normal de preços e a gente tem uma propriedade estatística, né, que nos diz que em 95%, tá? Eu estou arredondando, 95% dessa amostra que é distribuída normalmente, no nosso exemplo a altura, mas poderia ser o preço da JBS, por exemplo, a gente está falando que 95% desses preços vão ser distribuídos em até um desvio padrão, ou seja, né, se eu considerar que o desvio padrão da nossa média de altura aqui seja 5 centímetros, eu estou falando que a distribuição, né, em 95% dos casos, se eu pegar uma amostra aleatória aqui das nossas alturas, eu vou ter em 95% dos casos uma altura entre 1,75 e 1,85, né, se eu considerar que o desvio padrão
é de 5 centímetros. A mesma coisa para preços de ações, né? Os preços das ações eles não são distribuídos de forma normal no longo prazo, mas em cortes, em períodos específicos no curto prazo, e aí que está a chave, né? As pessoas não têm sucesso no curto prazo porque não conhecem esse conceito, né? É difícil, na verdade, né, você saber esse conceito e quando aplicar, quando é uma distribuição normal de preços, mas isso existe, né? Na minha série, volto a falar do trade dos 5 dias, porque é uma série aqui a gente está com vídeos de curto prazo e essa é uma série, né, focada no curto prazo. A gente usa esse conceito de variância, né, de desvio padrão, para fazer recomendações em um curto período de tempo, porque a gente sabe exatamente o corte onde os preços estão se distribuindo de forma normal. E aí, aplicando um pouquinho de análise técnica, a gente entende que a distribuição dos preços vai seguir esse comportamento de preços no futuro, né? Pelo menos no curto prazo a gente consegue ter esse ajuste fino ali, né? No longo prazo, repito, as ações não são distribuídas de forma normal, né? Essa curva normal não se aplica ao mercado financeiro no longo prazo, tá, pessoal? E aí, para finalizar o vídeo, um conceito muito importante que as pessoas não olham, né? Muitas vezes elas estão tendo um retorno positivo, pode ser de 2%, mas elas estão correndo um risco muito maior, né? Então ela fica feliz que ganhou 2%, mas ela esquece que ela poderia ter perdido 20%, por exemplo, né? Então tem um conceito importante que é o índice Sharpe, eu vou anotar aqui para vocês, né? A produção coloca aí na tela, que faz a seguinte análise, o retorno, mas ele ajusta o risco, né? Então, por exemplo, no meu exemplo, né, a pessoa ganhou 2%, mas tem uma renda fixa pagando 14%, né? E o desvio padrão desse retorno, né, por exemplo, é 2% também, tá? Então, estamos colocando aqui já a renda fixa pagando mais do que o retorno que você teve. Então, já não é tão interessante assim, né? Mas vamos colocar um outro exemplo. Vamos imaginar um retorno de 20% com a renda fixa pagando os mesmos 14% e o desvio padrão sendo 2%, né? Então a gente tem aqui um índice de Sharpe positivo e aí vale comparar esse índice de Sharpe, né, com o índice de Sharpe de um outro investimento. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Eu estou falando então de um outro retorno ajustado ao risco. Então o Sharpe, vamos imaginar que eu ganhei 25% de retorno, a renda fixa pagando os mesmos 14%, e aí eu divido, ao invés de 2, né, vou dividir por um retorno, um desvio padrão aqui de 4. Ou seja, né, no segundo exemplo, o índice de Sharpe foi menor, né, apesar de você ter tido um retorno maior, ele não compensou o risco a mais que você correu, né? Você correu 2 a mais de risco, e aí usando a medida do desvio padrão, da volatilidade, você correu 2 a mais de risco, né? Então, dessa forma, né, o índice de Sharpe sendo maior no primeiro exemplo, né, isso quer dizer que para cada 1 de risco que você corre, você tem 3 de retorno. No segundo exemplo, para cada 1 de risco que você corre, você tem 2,25 de retorno. Ou seja, né, para o mesmo risco que você está correndo, você tem mais retorno no primeiro investimento, né? Então não vale olhar a rentabilidade isolada, você tem que olhar a rentabilidade ajustada, né, a volatilidade do ativo ajustada ao risco. Por isso é tão importante esse vídeo, né, esses conceitos que muitas vezes, né, tenho certeza aí que a maioria não conhece, não olha, né? Então conhecer a volatilidade, ela não é só negativa, isso vai fazer você ter sucesso no curto prazo, né? Você conhecer o perfil de risco daquele investimento vai fazer você ter sucesso no curto prazo. Você saber que não sempre o maior retorno, né, se você não ajustar ele ao risco, não vai te fazer benefícios, não vai te trazer benefícios no curto prazo, consequentemente, no longo prazo, muito menos, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente para concorrer à camiseta, comente todos os vídeos para você concorrer ao colete e indique aí para um amigo que acha que o curto prazo não funciona, mas não conhece o conceito da volatilidade. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.